do evento. Integram a mesa de abertura deste Congresso, Suas Excelências, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, o senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e diretor-geral eleito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Benedito Gonçalves, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, o senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti, o senhor presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Caio Marinho, e o senhor secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Adriano Seduvim. Senhoras e senhores, neste momento convidamos todas e todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Podem se sentar, por gentileza.
Para seu pronunciamento e abertura do Congresso Internacional Cortes Supremas no Direito Comparado. Com a palavra, o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e diretor-geral eleito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Benedito Gonçalves. Boa noite a todos. A todos deste evento. E, inicialmente, agradeço essa oportunidade, na condição de diretor eleito da Infam, poder representar o atual diretor nesta solenidade, ministro Mauro, que acaba de ser aprovado pelo Senado Federal, tanto CCJ como plenário, para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça do CNJ. Registro os meus parabéns e desejando sucesso em nova e nobre missão. Cumprimento, então, aqui todos os presentes e faço em nome dos integrantes dessa seleta mesa, ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do Trabalho, eleitoral está na minha cabeça ainda, desculpe, ato falho, Lélio Bentes Correia, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, presidente da Associação dos Juízes Federais, Dr. Caio Marinho, o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Adriano. E também não poderia estender os nossos cumprimentos, aqui presente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, ministro Gurgel de Faria, ministra Regina Helena Costa, ministro Ribeiro Dantas e ministro Afrânio Vilela. Também presente, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Correia da Veiga. Senhor diretor-geral deste tribunal, doutor Sérgio Pedreira. Senhor secretário-geral da Infam, doutor Rodrigo Gonçalves, e demais autoridades, e me chegou também aqui, Procurador-Geral de Justiça do DF Território, doutor Georges. Então, agora, em base à declaração, houve aqui alguma coisa, tem que parar. Devolva a delegação. Obrigado, ministro Mauro. Satisfação que estou aqui representando. Então, essa abertura eu faço com satisfação, que damos início ao Congresso Internacional sobre Cortes Supremas no Direito Comparado, promovido pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em Infam. Este evento, que se estenderá até o dia 21 de junho, foi cumprida uma audaciosa missão, idealizada, dirigida pelo ministro Mauro, reunir nesta capital federal, em um colóquio singular, abalizadas vozes doutrinárias e julgadores de cortes supremas, advindo de 9 estados das nações Argentina, Peru, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha, França, Portugal, Alemanha e do nosso país, proporcionando um fórum ímpar para o debate sobre as funções institucionais e os modelos de filtros recursais adotados em diferentes jurisdições. O principal objetivo deste Congresso é compartilhar conhecimentos e experiências sobre o funcionamento das Cortes Supremas ao redor do mundo,
com um enfoque especial na adoção de filtros recursais que possam contribuir para a melhoria do nosso sistema de justiça. A emenda constitucional número 125 de 2022 introduziu o filtro da relevância da questão federal, marca um avanço significativo na gestão dos recursos no Brasil, e este evento é uma oportunidade para analisarmos como outras nações têm enfrentado desafios semelhantes. Acreditamos que seja um consenso entre todos nós aqui presentes ser a questão de relevância federal no recurso especial um tema de extrema importância para o Tribunal da Cidadania. No ano passado, recebemos 452 mil processos e conseguimos julgar 434 mil, evidenciando o esgotamento do sistema atual. A introdução do filtro, além de otimizar a seleção dos casos que realmente necessitam da intervenção desta Corte, permitirá uma gestão mais eficiente do nosso tempo e nossos recursos, garantindo que as questões mais significativas sejam devidamente analisadas. Durante os próximos dias, teremos uma série de painéis que abordarão as diferentes estruturas e práticas das Cortes Supremas em vários países, como já foi divulgado na programação que todos têm conhecimento. O meu sentir, a diversidade de sistemas e filtros recursais que serão apresentados e discutidos durante este Congresso é uma oportunidade única para enriquecermos nosso conhecimento e, quem sabe, adotarmos práticas que possam aprimorar o nosso sistema de justiça. É com grande honra e entusiasmo que enalteço o privilégio de contar com a presença de uma figura ilustre como palestrante inaugural, cuja trajetória e contribuições para o direito brasileiro são incomparáveis. Refiro-me ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da nossa Suprema Corte. Ministro Barroso é uma referência incontestável no cenário jurídico nacional e internacional. Sua carreira é marcada por uma dedicação incansável à promoção dos direitos fundamentais, ao fortalecimento da democracia e ao avanço do direito constitucional. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado em Yale Law School e doutorado pela UERJ, livre docente pela mesma universidade, ele é autor de inúmeras obras e artigos que são de leitura obrigatória para todos aqueles que desejam compreender os meandros do direito constitucional contemporâneo. Ao longo de sua carreira, ministro Barroso tem se destacado por sua defesa intransigente dos valores democráticos e por sua visão inovadora e progressista. Sua atuação no Supremo Tribunal Federal tem sido marcada pela busca constante de uma justiça mais equânime e acessível e sempre pautada pelo princípio da proteção da dignidade da pessoa humana. O tema da palestra inaugural nesta noite, vai mostrar sua capacidade ímpar de síntese e clareza. Certamente, Sua Excelência nos brindará com reflexões profundas e insights válidos sobre uma repercussão geral pode continuar a evoluir. Senhoras e senhores, sem mais delongas, convido ao púlpito o ministro Luiz Roberto Barroso, cuja sabedoria e experiência serão, sem dúvida, uma inspiração para todos. E, neste momento, se desfaz a mesa de abertura e passa a palavra ao ministro Barroso. Vamos fazer o seguinte, aqui.
Corregedor, vem. Parabéns. Aí. Obrigado. Cerimônia de abertura do Congresso está encerrada e a mesa de abertura será desfeita e permanecem nela os senhores ministros Benedito Gonçalves e o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E dando continuidade, neste momento será proferida aula magna pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa noite a todos, meu querido amigo Benedito Gonçalves, que preside essa mesa. Queria aproveitar e cumprimentar o ministro Mauro Campbell. Acabo de receber a informação sobre os dados da aprovação dele. Foi aprovado no Senado Federal com 62 votos e apenas um voto não. Não é pouca coisa, de modo que receba aqui nosso carinho e a nossa homenagem, e vou ter muita honra de tê-lo como meu corregedor no Conselho Nacional de Justiça, e será muito bem-vindo para a alegria de todos nós. Eu vou falar sentado, porque a visibilidade aqui é boa, e eu estou exausto, porque o ministro Herman Benjamin me sequestrou nesses últimos dias para Altamira, onde tivemos no interior do Pará e depois um outro compromisso no interior da Amazônia. Cheguei ontem à noite, já bem tarde, e hoje, Benedito, já falei nas últimas 24 horas sobre proteção ambiental, processos estruturais, reforma da Previdência, e agora sobre repercussão geral. As minhas ideias estão um pouco embaralhadas, mesmo assim, eu tenho muito prazer de estar aqui acolhendo esse convite da Infam, do ministro Mauro Campbell, do ministro Benedito, para compartilhar algumas ideias sobre esse tema, trabalhando com uma nova lógica, o sistema de precedentes e a repercussão geral no direito brasileiro. Eu geralmente falo de pé, porque as pessoas que falam de pé sabem melhor a hora de parar, porque as pernas avisam. Mas, mesmo assim, eu vou monitorar aqui o meu tempo. O ministro Benedito já me apresentou, mas eu queria me reapresentar, só para não ter nenhuma dúvida. Meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu sou professor de Direito Constitucional há mais tempo do que a maioria do auditório tem de idade, e eu gosto de me apresentar porque, há um tempo atrás, eu estava num restaurante com a minha mulher, saudosa e querida, e veio um garçom até a mesa e disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri inibido, ele foi, veio, voltou e disse: eu vou lembrar quem o senhor é. E passou mais um pouquinho, voltou a terceira vez, e ele ficou intrigado, mas não lembrou quem eu era. Quando eu entreguei o cartão de crédito, ele foi até o caixa, voltou com ar triunfante e falou: ahá, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou o outro e levo uma vida bem mais difícil, creio em mim. Eu dividi essa nossa apresentação em 3 partes. Um pouco, a primeira, sobre a ascensão do Poder Judiciário, a expansão do acesso à justiça e a jurisdição de massa no Brasil. A segunda parte, sobre a valorização do papel da jurisprudência e as categorias fundamentais para trabalhar com os precedentes. E uma terceira parte sobre a repercussão geral propriamente dita, que é o filtro que se criou no direito brasileiro para acesso ao Supremo Tribunal Federal e agora também já reproduzido para o acesso ao Superior Tribunal de Justiça com os recursos repetitivos. O Poder Judiciário, em todo o mundo, vive um momento de ascensão institucional e passou a ocupar um espaço relevante dentro do quadro de poderes de todos os países. Houve uma percepção, sobretudo depois da Segunda Guerra na Europa e talvez pós-88 no Brasil, de que um judiciário forte e independente
era imprescindível para a proteção da democracia e para a proteção dos direitos fundamentais. E aí, a maior visibilidade do Poder Judiciário no Brasil foi potencializada por uma Constituição extremamente abrangente e por uma legislação que criou novos direitos, criou novas ações e criou novos tribunais no Brasil. Novos direitos como o direito do consumidor, proteção do meio ambiente, novas ações como a ação civil pública e a expansão da ação popular, surgimento de diferentes ações diretas no Supremo Tribunal Federal e a criação dos juizados especiais que desempenham um papel especialmente importante hoje na jurisdição brasileira. Essa massificação do acesso ao Poder Judiciário, essa judicialização da vida no Brasil, tornaram indispensáveis a existência de alguns filtros e de mecanismos de administração de um volume incrivelmente grande de processos. Criaram-se algumas ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o plenário virtual e o crescente uso da inteligência artificial. Hoje, no Supremo, nós utilizamos a inteligência artificial para, agrupar os processos por temas e, assim, saber quais são as matérias de maior incidência para dar repercussão geral. Temos um outro programa de inteligência artificial que identifica se um caso que chega ao Supremo se enquadra em uma das teses de repercussão geral, ou de atribuição, ou de negativa de repercussão geral. E temos um outro programa que ordena os processos de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Porém, ao lado dessas ferramentas tecnológicas, de lidar com essa massificação do judiciário, com essa judicialização da vida no Brasil, exigiram algumas novas ferramentas processuais, como a própria repercussão geral, como os recursos repetitivos e a crescente implantação de um sistema de precedentes no Brasil, que talvez seja a grande novidade processual, eu diria, dos últimos tempos. E aí, uma referência que considero importante, que é a valorização da jurisprudência e o trabalho com os precedentes. Como nós todos sabemos, existem no mundo, existem muitas famílias jurídicas, mas existem duas grandes famílias. A família do direito anglo-saxão, ou do common law, e a família do direito romano-germânico, ou do direito civil. E essas duas famílias sempre tiveram características bastante distintas. No sistema de direito civil, que é o que sempre se praticou no Brasil, a principal fonte de direito sempre foi a lei. E os juízes sempre tiveram razoável liberdade na interpretação da lei, de acordo com a sua visão do processo, e um sistema em que a doutrina sempre desempenhou um papel destacado e importante. E o sistema do common law, ou sistema anglo-saxão, que é um sistema baseado essencialmente nos precedentes. Diz-se direito costumeiro, mas, na verdade, é um direito costumeiro tal como interpretado pelos tribunais. Portanto, a lógica argumentativa nos países do common law é uma lógica indutiva, parte-se do precedente e da indicação dos fatos relevantes para generalizar e aplicar a outras situações em que os fatos sejam assemelhados. Portanto, num sistema, a principal fonte de direito era a lei, e no outro sistema, a principal fonte de direito eram os precedentes. O que aconteceu no mundo nos últimos tempos, nas últimas décadas, eu diria, foi uma progressiva aproximação desses dois sistemas, de modo que nos sistemas anglo-saxões, como nos Estados Unidos e como na Inglaterra, crescentemente a legislação passou a ter um papel mais importante, com muitas leis relevantes sendo editadas. E nos países romanos-germânicos, crescentemente se atribuiu maior importância aos precedentes. Portanto, houve, como disse, uma aproximação entre esses dois sistemas, e o que nós verificamos no Brasil foi a progressiva valorização dos precedentes. Em primeiro lugar,
se todos estiverem lembrados da trajetória histórica, se atribuiu efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal em ações diretas. Esse foi o primeiro passo para se instituir um modelo de precedentes. Depois houve um conjunto de mudanças no Código de Processo Civil, ainda no de 73, em que se previu que o relator de um recurso poderia prover ou desprover um recurso monocraticamente, se ele estivesse de acordo ou contrariasse a jurisprudência já assentada daquele tribunal. E depois sobreveio o Código de Processo Civil de 2015, que passou a prever verdadeiramente um sistema de precedentes vinculantes, apresentando, no artigo 927, uma lista de decisões que tinham essa característica verdadeiramente inovadora no direito brasileiro, que é instituir a obrigatoriedade do cumprimento de precedentes. A não observância do precedente, diga-se de passagem, não deve gerar a punição do juiz, apenas gera a possibilidade de uma reclamação per saltum para o órgão competente para apreciá-la. Portanto, diz o artigo 927 do Código de Processo Civil: os juízes e os tribunais observarão: 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, consolidou aquilo que já vigorava. 2. Os enunciados de súmula vinculante, que são proposições que o Supremo edita, consolidando teses de jurisprudência repetidamente afirmadas pelo tribunal. Em terceiro lugar, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Portanto, estabeleceu-se que o julgamento de recurso extraordinário pelo Supremo e o julgamento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça também tem eficácia vinculante. Atribuiu-se eficácia vinculante às súmulas do Supremo Tribunal Federal e às orientações de plenário de qualquer tribunal. Essa foi a implantação de um sistema de precedentes no direito brasileiro, uma inovação especialmente importante. E aí, a partir desse estabelecimento, é preciso que os operadores jurídicos em geral e os juízes em particular aprendam a trabalhar com algumas categorias que são próprias de se trabalhar com precedentes e que envolve a distinção entre três figuras importantes. A primeira delas é a ratio decidendi. Sempre que uma decisão é vinculante, é preciso que aquele que está vinculado por aquela decisão saiba exatamente o que foi decidido. Portanto, é imperativo que as decisões vinculantes estabeleçam qual é a tese jurídica daquele julgamento, qual é a ratio decidendi, porque no sistema brasileiro, em que os tribunais votam de maneira agregativa, cada um emite o seu voto, nem sempre coincidente quanto aos fundamentos, embora muitas vezes coincidente, a maioria, por evidente, quanto ao dispositivo, quanto à decisão final. Muitas vezes você lia uma decisão e não tinha a menor ideia de qual era o fundamento comum que havia congregado todos os que votaram. Portanto, para trabalhar com precedentes, é preciso ser capaz de extrair de toda a decisão qual é a tese jurídica, qual é a ratio decidendi, a partir do qual o juiz que está vinculado saberá o que ele deve cumprir. O segundo conceito importante é o conceito de obter dictum. Juízes, que geralmente são muito prolixos, como são as pessoas do mundo do direito em geral, dizem na decisão muitas coisas que não são vinculantes, são opiniões, são comentários a latere e que não são vinculantes e que se chama obter dictum. Isso não tem efeito vinculante. O terceiro conceito importante é um conceito que em inglês se chama de distinguishing e que em português se bem traduz como distinção, que é a capacidade de, ao trabalhar com precedentes, você estabelecer que o conjunto fático de um caso não coincide precisamente com o conjunto fático do caso que você está decidindo e, portanto, você não deve aplicar a mesma tese jurídica. Portanto, quem trabalha com precedentes, e vale sobretudo para os advogados, tem que fazer um esforço para demonstrar que aquela decisão vinculante que não aproveita ao seu cliente não coincide exatamente com aqueles fatos. Isso se chama
distinguishing. E, por fim, a possibilidade de superação dos precedentes, que se chama overruling. Eu estou usando as palavras em inglês porque, na verdade, nós importamos muito desse sistema, como eles eram praticados, ou como são praticados nos países anglo-saxões. O overruling é a possibilidade de você superar um precedente, seja por uma mudança na compreensão do direito, seja por uma mudança legislativa, seja por alguma mudança na sociedade ou no quadro fático que leva o julgador a entender que uma tese jurídica não deve mais prevalecer. Portanto, ratio decidendi, obter dictum, distinção e superação de precedentes são conceitos importantes para trabalhar com precedentes de uma maneira geral. E eu, desde sempre, preciso dizer, fui defensor desse modelo, do modelo que trabalha com precedentes, por 3 razões especiais. Eu tenho uma superstição na vida, eu classifico tudo em 3, e até aqui tem funcionado. E não tem nenhuma razão mística, não tem a ver com a Santíssima Trindade, nem com a dialética hegeliana, tem a ver com um fundamento um pouco mais banal. Quando eu estava na faculdade, Mauro, nós aprendíamos que havia 3 espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria, e vivíamos todos felizes e em paz. Até que um dia alguém disse: empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3, nunca mais houve consenso acerca da classificação dos tributos do direito brasileiro. E, a partir daí, eu desenvolvi essa crença de classificação que funciona, é classificação tricotômica, que divide em 3 e você vê a fotografia. E quando alguém diz: mas esse sujeito é um professor de direito constitucional, ministro do Supremo, cultiva essas superstições, cultivo mesmo, eu gosto de citar sempre uma passagem que se atribui ao Niels Bohr, que foi um vencedor do Prêmio Nobel da Física, um sujeito que trabalhava com mecânica quântica, seja lá o que for isso. E ele, na porta do gabinete de trabalho dele, tinha uma ferradura. E um dia um jornalista, tem sempre um jornalista na área, um jornalista pergunta para ele por que ele, um cientista, um agnóstico, um homem que vivia na objetividade da vida, tinha aquele símbolo de superstição no gabinete de trabalho. Ele respondeu: é porque dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Eu também sou um militante dessa crença. Portanto, há 3 razões, eu diria, básicas. A primeira, por evidente, é a de segurança jurídica. Uma jurisprudência consolidada e a vinculação dos juízes aos precedentes torna a vida muito mais previsível para os jurisdicionados de uma maneira geral. Em segundo lugar, também por uma razão que eu considero relativamente óbvia, que é a de isonomia. Poucas coisas são tão ruins para o mundo do direito quanto pessoas em igualdade de situações terem decisões diferentes sobre as mesmas circunstâncias de fato. 2 vizinhos, um consegue um benefício previdenciário e o outro não consegue. É muito ruim que a vida seja assim. Portanto, a isonomia é a segunda razão. E a terceira é na busca por eficiência e celeridade. Evidentemente, se o juiz pode resolver o litígio simplesmente dizendo: para essa matéria já existe um precedente que se aplica, a fundamentação da decisão fica muito mais singela do que a necessidade de ele desenvolver, uma vez mais, toda uma argumentação jurídica. Portanto, esses são os argumentos que eu gosto de trazer em favor da defesa da implantação de uma lógica de precedentes no Brasil, que eu acho que foi um avanço, embora estejamos todos aprendendo a lidar com ela, e os próprios tribunais, às vezes, não respeitam os seus precedentes, inclusive os meus, ou então mudam o meu, ou então mudam rápido demais o precedente. Porque é injusto comparar com outros países, é que na profusão que a gente julga, às vezes é até difícil você lembrar de tudo que você já julgou, mesmo que você tenha participado da sessão, debatido na sessão, de vez em quando resgata a transcrição de algum voto meu, eu falo: meu Deus, eu disse isso em algum momento da minha vida. Portanto, no volume que a gente julga, às vezes é difícil até você ter a memória dos precedentes. Mas eu acho que todos estamos aprendendo, eu diria, a trabalhar com os precedentes, e acho que isso será bom em nome da isonomia, embora, por evidente, a gente nunca vai se livrar de algum grau de subjetividade no mundo do direito. Tem juízes que são mais formalistas, tem juízes que são mais interpretativistas,
Tem juízes que são mais comprometidos com a justiça do caso concreto, tem juízes que são mais comprometidos com a segurança jurídica. Portanto, isso varia. Eu gosto de citar um episódio prosaico que aconteceu na minha vida pessoal recentemente. Minha filha se casou em setembro do ano passado, fizemos uma festa em casa, Mauro estava presente para a nossa alegria, e ao final veio a ministra Rosa Weber, então presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa é uma pessoa extremamente reservada, que sai pouco de casa e teve a gentileza de vir. Quando ela estava indo embora, eu vi que ela ia saindo, eu fui até a porta e falei: Rosa, correu tudo bem, você foi bem atendida e tal. Isso tudo ótimo, gostei muito, só não consegui comer um docinho. Eu disse: como assim? A atendente me disse que ainda não estava na hora. Eu disse: não, peraí. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa dos doces todos e disse para a atendente: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: não está na hora. E eu disse: eu sou o pai da noiva. Também gostaria de um docinho. Ela respondeu: muda nada, senhor. Aí, dizem que é a violação que dá vida à norma, está em Del Vecchio. Eu fui lá e catei os docinhos e saí pensando: essa senhora nunca deve ter lido Kelsen, mas é uma formalista, normativista, positivista, radical, que acha que a norma não pode ser flexibilizada em nenhuma situação. Portanto, ninguém vai se livrar das idiosincrasias. Aliás, essa palavra está no meu índex de intérpretes judiciais. E com isso, nós chegamos ao terceiro e último capítulo. Depois de estabelecer a ascensão do judiciário e o papel importante que ele desempenha no mundo contemporâneo, se der tempo eu falo um pouquinho do Supremo, e estabelecer a ascensão dos precedentes no direito brasileiro, eu vou falar um minutinho sobre a repercussão geral, que é o principal filtro instituído no direito brasileiro para diminuir o acesso, o número de casos que chega ao Supremo para efetivo julgamento, e agora também no Superior Tribunal de Justiça com os recursos repetitivos. Na verdade, quando a repercussão geral, esse mecanismo de filtro, foi instituído por emenda constitucional no Brasil, havia no Supremo Tribunal Federal, estamos em 2007, 118.722 recursos, não é o total do acervo, havia próximo a 120 mil recursos extraordinários para serem julgados pelo Supremo, porque tudo podia chegar ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a parte que perdia não tinha muita coisa a perder em recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Foi então que surgiu esse filtro trazido por uma emenda constitucional, a emenda 45 de 2004, regulamentada por uma lei e depois pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, se estabeleceu esse filtro, se previu que o tribunal poderia recusar conhecer e rejulgar um recurso pelo voto de 2/3 dos seus membros. Uma técnica muito ruim, porque, na verdade, era uma fórmula muito complexa. Então, criou-se um plenário virtual e, quando alguém queria ou atribuir ou negar repercussão geral a um caso, tinha que colocar aquele caso no plenário virtual e 2/3 dos ministros tinham que dizer que aquela questão não tinha relevância suficiente para ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que era um modelo que funcionava de uma maneira um tanto insatisfatória e que, ao longo do tempo, foi sendo refinado pelos ministros do Supremo. Eu não vou entrar em muitas tecnicalidades, mas nós, inclusive, aprovamos uma emenda regimental pela qual o próprio relator pode dizer que aquela questão não tem repercussão geral monocraticamente, e aí, se houver recurso, é que vai ser apreciada por 2/3. Mas a verdade aqui para nós é que o Supremo ainda mantém, em boa parte, um modelo tradicional de recusar os recursos, simplesmente dizendo
que não preenche os requisitos, ou porque a matéria é de fato, ou porque a matéria é contratual, ou porque não foi pré-questionado. Portanto, há um conjunto de jurisprudências defensivas, mas nós já criamos um mecanismo pelo qual o relator simplesmente pode dizer: não considero que esse caso seja relevante o suficiente para apreciá-lo. Não foi muito explorado no Supremo, mas aqui onde no STJ está começando a prática dos recursos repetitivos, eu acho que esse é um caminho muito importante. E aí, vejam-se, a repercussão geral produziu uma transformação muito importante no direito brasileiro e na atuação do Supremo relativamente ao controle incidental de constitucionalidade. E aqui, para os nossos colegas estrangeiros, o Brasil adota um sistema eclético de controle de constitucionalidade, de judicial review. Nós temos o modelo tradicional americano, que nós chamamos de controle incidental, que é o controle pelo qual o judiciário, no julgamento de um caso concreto, a case or controversy, o judiciário, no julgamento de um caso concreto, pode o juiz ou o tribunal pronunciar a inconstitucionalidade de uma lei, e essa matéria pode chegar ao Supremo pela via do recurso extraordinário. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é o que nós chamamos de controle por via principal, que é a possibilidade de se proporem ações diretas perante o Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade de uma lei em tese, abstratamente. Portanto, é possível chegar ao Supremo pela discussão de um caso concreto e que lá chega mediante recurso, ou pela propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade ou outras variações das ações diretas. Portanto, o que sempre vinculou no direito brasileiro era a decisão proferida em ação direta, em controle de constitucionalidade por ação direta. A novidade que se criou é que o recurso extraordinário, ou seja, o controle por via incidental, chegando a matéria ao Supremo Tribunal Federal, ela só pode chegar, um recurso extraordinário só chega hoje ao Supremo, se o tribunal reconhecer a repercussão geral. E, ao julgar uma repercussão geral, o Supremo fixa uma tese. E essa tese é vinculante. Todos os tribunais têm que observar. Portanto, houve o que nós chamamos de uma objetivação do processo subjetivo, do controle incidental de constitucionalidade. De modo que hoje, praticamente toda decisão do Supremo, seja em ação direta, seja em recurso extraordinário, passa a ter efeito vinculante. Isso tem uma consequência prática muito relevante. Todos os tribunais têm que observar. E tem um subproduto que tem sido devastador para o Supremo, e a gente precisa equacionar, que é, quando um precedente vinculante não é respeitado, cabe um tipo de ação proponível diretamente perante o Supremo, que se chama de reclamação. Portanto, se o juiz de primeiro grau proferir uma decisão que não seguiu a jurisprudência do Supremo, ou que o advogado acha que não seguiu a jurisprudência do Supremo, ele pode propor per salto, ou seja, sem ter que percorrer o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, ou mesmo o Superior Tribunal de Justiça, ele pode saltar diretamente para o Supremo. De modo que nós conseguimos reduzir drasticamente o acervo de recursos extraordinários, mas multiplicamos o acervo das reclamações. Ainda assim, eu hoje anunciei, no início da sessão do Supremo Tribunal Federal, que com a utilização da repercussão geral, nós conseguimos chegar ao menor índice de processos no Supremo nos últimos 30 anos. O Supremo hoje tem 22 mil processos apenas. Eu sei que parece uma enormidade, é capaz de ser mais ou menos tudo que a Suprema Corte Americana julgou desde Marbury versus Madison em 1803, mas mesmo assim é um fenômeno termos reduzido, porque era, como eu disse, 118 mil, 120 mil processos, e nós conseguimos reduzir para 20 mil, com a utilização da repercussão geral. Como é que funciona a repercussão geral? Quando o Supremo julga um recurso extraordinário, ele estabelece uma tese, de modo que todos os processos que versem aquela matéria deixam de subir para o Supremo, porque tem que aplicar aquela tese. E, além disso, o Supremo pode decidir que determinadas matérias não têm repercussão geral e, portanto, elas não podem mais subir para o Supremo. Além disso, nós criamos
na pandemia, uma generalização da utilização do plenário virtual. Portanto, a gente não julga só em plenário físico, nós julgamos também em plenário virtual dezenas de processos sem um debate presencial. O plenário virtual, para quem não é brasileiro e afeiçoado a esse sistema, quinta-feira, na verdade, na virada de quinta-feira para sexta, meia-noite e 1 segundo, o relator coloca no ar o seu voto, num determinado caso. E aí os demais ministros têm uma semana, até a quinta seguinte, para votarem naquele caso. Os advogados se queixam um pouco, está aqui presente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu querido amigo Beto Simonetti, os advogados reclamam um pouco, compreensivelmente, porque tira, em grande parte, a visibilidade do advogado, mas, e eu entendo isso, fui advogado há muitos anos, porém, é a única forma de se lidar com celeridade em relação a esses casos. Recentemente, atendendo a um pedido da Ordem dos Advogados, eu propus e prevaleceu a volta dos processos criminais para as turmas para ter sustentação oral. A única exceção, eu sei que é questionável, mas a vida é feita de algumas realidades, a única exceção estão sendo os processos do 8 de janeiro, porque tem mais de 1.300 processos e, portanto, se julgasse em plenário físico, com sustentação em plenário físico, nós ficaríamos até a consumação dos tempos julgando esses casos. De modo que, às vezes, a realidade se impõe sobre até mesmo aquilo que seria justo e desejável. E nós procuramos fazer a justiça mais rápida possível. Mas tudo tem o limite do possível. E também não cabe exagero. Tem um amigo que visitou, tem colegas nossos da Índia, não? Aqui? Índia não. Ele visitou a Índia e disse que ele estava num tuk-tuk, num daqueles carrinhos, e o sujeito fez uma barbeiragem, parou embaixo do sinal, bloqueando o trânsito. Ele disse que veio um guarda, mandou ele abaixar a janela e fez assim, pá! Deu um cascudo no motorista, disse, agora pode ir. Quer dizer, ele autuou, julgou e executou a pena imediatamente. Esse é um caso de justiça célere, mas, evidentemente, para tudo há um limite nessa vida. Mas a repercussão geral, como eu estava dizendo, reduziu muito o acervo e trouxe essa objetivação, eu diria, do controle incidental de constitucionalidade. Apenas para dar as estatísticas, eu gosto de números, nós, ao longo desses anos, já reconhecemos 1.306 questões em regime de repercussão geral. Em 429 delas, nós dissemos que não tinha repercussão geral, ou seja, não pode mais subir para o Supremo recurso relacionado a essas 429 matérias. E já atribuímos 860 teses de repercussão geral. Portanto, e ainda existe, mas nós conseguimos acelerar, 139 repercussões gerais pendentes de julgamento. Isso é um problema, por duas razões. Quando nós damos repercussão geral a um caso, ou seja, quando chega um recurso extraordinário que o Supremo reconhece repercussão geral, como regra geral, a atribuição de repercussão geral susta o julgamento de todos os processos que estão nas instâncias inferiores até o Supremo firmar a tese. De modo que, se a gente demorar muito a julgar a repercussão geral, a gente atravanca a justiça do país, e era isso que vinha acontecendo até que nós, finalmente, com o plenário virtual, conseguimos desovar muitas repercussões gerais. Mas há um novo fenômeno, ministro Benedito, que nós acabamos de detectar, que é o seguinte: quando o Supremo atribui repercussão geral em um tema de matéria tributária ou um tema previdenciário, há uma proliferação de novas ações relacionadas àqueles temas. Quando nós demos repercussão ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, milhares de ações foram ajuizadas, porque aí o sujeito passa a saber, bom, agora eu tenho uma chance de ter uma solução rápida para o meu problema. Ou em matéria tributária, quando o contribuinte estava lá na dele, quando o Supremo atribui repercussão geral, todo mundo vai ao Supremo para pedir, seja lá qual for a tese de matéria tributária.
de modo que nós acabamos de detectar que a atribuição de repercussão geral incrementa a judicialização. Tanto que, na última sessão, nós colocamos em discussão, geralmente, o Supremo, quando decide alguma questão que afeta situações que já vinham consolidadas, o Supremo sempre dizia que as ações propostas até aquela decisão podiam ter um tratamento diferenciado. E agora já há uma proposta para que isso seja até o momento da atribuição de repercussão geral, para evitar essa litigância oportunista após a atribuição de repercussão geral. É uma ideia que está na mesa e que nós vamos começar a discutir. Registro aqui a presença, além das muitas pessoas queridas, do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, meu querido amigo, parceiro de muitos anos, Luiz Edson Fachin. A última coisa que eu gostaria de dizer, para não ir além do horário razoável, o Brasil vive uma epidemia de judicialização. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Nós divulgamos a Justiça em Números, na semana retrasada. O Brasil tem 83 milhões e 800 mil processos em curso. É um recorde mundial, sem equiparação nem nos países mais populosos do mundo. E considerando que a população adulta brasileira é de 160 milhões de indivíduos, se a estatística fosse uma ciência simples, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 brasileiros está, nesse momento, litigando em juízo. Não é bem assim, porque existem litigantes preferenciais da justiça brasileira, a começar pelo próprio poder público, que é o maior litigante da justiça brasileira, sobretudo o INSS, e nós estamos tentando equacionar essa judicialização em relação ao INSS. Mas nós vivemos uma epidemia de judicialização quantitativa, exemplificada por esses números, e qualitativa. Tudo chega ao Supremo Tribunal Federal. Essa judicialização perante o Supremo tem algumas causas. A primeira delas, e mais óbvia, é que a Constituição brasileira é uma Constituição extremamente abrangente. Mesmo alguns países que têm Constituição abrangente, como a Espanha, como Portugal, não têm constituições semelhantes à brasileira. A Constituição brasileira, como todas as constituições do mundo democrático, ela faz 3 coisas. Ela estrutura o Estado, que vai ser uma federação ou um Estado unitário, ela reparte a competência entre os poderes, diz o que é do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, e tem uma Carta de Direitos. Todas as constituições do mundo democrático fazem isso. E a brasileira também. Só que a Constituição brasileira, além de fazer isso, faz muito mais. A Constituição brasileira contém também o sistema previdenciário, o sistema tributário, o sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema de proteção ambiental, o sistema de proteção às comunidades indígenas. Ela disciplina a comunicação social, disciplina a intervenção do Estado no domínio econômico, cuida da criança, do adolescente, da família, cuida da ciência e tecnologia e por aí vai. Quando você traz uma matéria para a Constituição, em grande parte você a retira da política, porque você tem uma norma jurídica que facilita a judicialização. E, portanto, se alguém entrar na Inglaterra, perante uma das cortes, com uma ação pedindo providências contra a mudança climática ou, eventualmente, contra o desmatamento, um típico juiz inglês dirá: essa é uma questão política que cabe ao parlamento e ao governo decidir. Só que no Brasil, o artigo 225 da Constituição diz que a proteção do meio ambiente, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito fundamental de todos e um dever do poder público, e depois tem um elenco de incisos com as condutas que o poder público tem que tomar para a proteção do meio ambiente. De modo que, no Brasil, a questão ambiental não é uma questão política, ela é uma questão constitucionalizada, com deveres impostos ao poder público e, consequentemente, judicializável aquela matéria se esses deveres não forem cumpridos. Portanto, a constitucionalização abrangente do Brasil
facilita essa judicialização da vida e, como é matéria constitucional, pode chegar ao Supremo. Essa é a primeira razão dessa judicialização qualitativa da vida no Brasil. Tudo pode chegar ao Supremo. Em segundo lugar, existem inúmeras ações que permitem chegar ao Supremo. Diretamente. Tem ação direta de inconstitucionalidade, tem ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem ação declaratória de constitucionalidade e tem arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, é muito fácil chegar ao Supremo. Em terceiro lugar, a quantidade de pessoas, de órgãos e de entidades legitimados a proporem esta ação é imensa. Então, podem propor ação direta perante o Supremo. O Presidente da República, o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, todos os governadores de Estado, todas as assembleias legislativas, todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, todas as entidades de classe de âmbito nacional e todas as confederações sindicais e a Ordem dos Advogados do Brasil, que também nos dá um trabalho danado com muitas ações que propõe perante o Supremo Tribunal Federal. De modo que é preciso que o interesse seja muito irrelevante para que não chegue alguma ação tratando daquele tema no Supremo. De modo que a gente decide, desde a queima da palha da cana até um momento de início da vida, ou até interrupção de gestação, ou pesquisas com células tronco embrionárias, ou casamento gay, ou piso de enfermagem, e todas as questões divisivas da sociedade brasileira. Esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto, para os nossos amigos de fora, é que as sessões do Supremo são transmitidas pela televisão, pela televisão e pela TV aberta. Portanto, não é a audiência, não é a sustentação oral, o processo de deliberação é transmitido pela televisão. Que eu saiba, só o México tem um modelo parecido. De modo que isso dá aos ministros do Supremo um tipo de visibilidade que não existe em praticamente nenhum lugar do mundo. E, em quinto lugar, uma consequente cobertura de imprensa, uma cobertura midiática que quem lê jornais ou sites de notícia no Brasil já terá observado que não há um dia sequer que não tenha alguma notícia sobre alguma decisão de algum tribunal, seja do Supremo, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja de algum tribunal. E, evidentemente, na medida em que o Supremo e o Judiciário passam a ter esse importante papel na vida brasileira, também vira vidraça, porque tem sempre alguém desagradado com alguma decisão judicial. Se você decide uma questão ambiental em favor da proteção do meio ambiente, muitas vezes os fazendeiros ficam aborrecidos. Se você decide uma questão a favor dos contribuintes, o governo diz que o Supremo não tem responsabilidade fiscal. Se você decide a favor do governo, o contribuinte diz que o Supremo é fazendário. Se você decide a favor do meio ambiente ou contra o desmatamento, o sujeito fazendeiro diz que a gente está preservando mato e não produção, e se você decide diferentemente, tem sempre alguém insatisfeito com o que o Supremo faz. E, portanto, eu recentemente determinei a desintrusão de uma terra indígena. Tinha 5.000 invasores e tinha 1.000 indígenas. Se fizer uma pesquisa de opinião pública na região, eu vou perder de 5-1. E, evidentemente, a qualidade de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública, porque o nosso papel é interpretar a Constituição, mesmo quando esteja eventualmente desagradando alguém. Portanto, eu falei isso um pouco para dar às pessoas que nos visitam um pouco a percepção do fenômeno que é a judicialização no Brasil. E é uma judicialização tanto quantitativa quanto uma judicialização qualitativa. Portanto, essas ideias que eu procurei, enfim, de alguma maneira aqui compartilhar, elas descrevem amplamente assim, esse quadro geral da justiça brasileira. Então, aconteceu no mundo, nessa ascensão do judiciário, o judiciário passou a decidir muitas questões e nem sempre existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, que são os chamados casos difíceis.
casos para os quais não existe uma solução pré-pronta. E aí abre-se um espaço para a subjetividade judicial, porque nem tudo é previsível. As situações, recentemente, um caso concreto em São Paulo, havia uma fila de transplante de fígados. Uma senhora chegou ao primeiro lugar na fila e recebeu o fígado que se tornou disponível. A fila andou, um cavalheiro se tornou o primeiro da fila. E aí, quando um novo fígado se tornou disponível, ele ia para o cavalheiro, o primeiro da fila. Quando a senhora que recebera o fígado anterior teve uma rejeição. E aí se estabeleceu uma disputa um pouco macabra no tribunal para saber se o fígado novo deveria ir para uma nova tentativa da senhora que teve a rejeição ou se deveria ir para o que estava em primeiro lugar na fila. Pergunta que não quer calar, onde é que está a solução para esse problema? Onde é que está a resposta para esse problema? O juiz, evidentemente, tem que argumentativamente demonstrar por qual razão ele escolheu uma situação ou outra situação. Ou outras mais bizarras, esse não é um exemplo brasileiro, mas é um exemplo real. Uma mulher, ela era casada e precisava fazer uma cirurgia para a remoção do ovário. Então, combinou com o marido a retirada de óvulos e uma fecundação in vitro para, após a cirurgia, poder fazer o implante do embrião. E aí, depois desse procedimento, o casal se separa, o marido pede divórcio e diz que ele não quer mais ter o filho. E aí surge a discussão se vale o ajuste que ele fez previamente, de que a mulher teria aquele filho com ele, ou se qualquer homem tem o direito de dizer, eu não quero ter esse filho. Onde é que está a resposta para esse problema, ministro Benedito? Portanto, é só para dizer que a vida passou a ter muitas situações, esses são exemplos menos comuns, mas acontecem exemplos corriqueiros, de colisão de normas constitucionais, liberdade de expressão de um lado e direito de privacidade do outro, todo dia surgem esses litígios. Ou proteção do consumidor de um lado e livre iniciativa do outro, controle de preços, com frequência surge esse problema. Ou, ainda ontem sobrevoamos, o Herman me levou lá para Altamira, mas não está aqui para me assistir. Está aqui, ó, pronto. Castigo, merece. Nós ontem sobrevoamos, anteontem, né, a usina de Belo Monte, que é um objeto de um litígio imenso, porque é uma questão, o país precisava aumentar a sua matriz energética e, por outro lado, a usina produzia um impacto ambiental muito relevante, aquilo foi judicializado até na Corte Interamericana, e aí é uma colisão de direitos fundamentais ou de normas constitucionais. Desenvolvimento nacional é um valor constitucional e proteção do meio ambiente é um valor constitucional e não existe hierarquia entre normas constitucionais. E mesmo assim o juiz tem que decidir se pode ou não pode ter a usina. Portanto, há muitas situações na vida para as quais não há uma solução pré-pronta no ordenamento. De modo que, além de ter aumentado muito a quantidade de demanda, aumentou também, em alguma medida, a subjetividade judicial. Porque quando você tem situações para as quais não há uma solução pré-pronta, em que o juiz vai aplicar princípios vagos para construir argumentativamente a decisão, as suas pré-compreensões, as suas visões de mundo farão muita diferença naquele processo decisório. Eu gosto sempre de exemplificar com a situação do jogador Garrincha. Há muitos anos atrás havia um ponta-direita, foi do Botafogo, da seleção brasileira, foi jogar com a seleção brasileira em Roma, e depois do jogo levaram o time para fazer um city tour e visitar os pontos turísticos de Roma, e na volta, ao chegar no hotel, perguntaram para o Garrincha o que ele tinha achado, e ele respondeu, eu não sei por que falam tanto desse Coliseu. É menor do que o Maracanã e está precisando de uma reforma urgente. Portanto, as pessoas veem o mundo de acordo com o seu ponto de observação, com a sua pré-compreensão dos fatos, e, portanto, sem saber tudo o que aconteceu ali no Coliseu ao longo da história, olhado na fria objetividade da vida, realmente o Coliseu está em ruínas e é, de fato, menor do que o Maracanã. Portanto, a subjetividade do intérprete passa a fazer diferença
E isso afeta a segurança jurídica, mas é um fenômeno do mundo contemporâneo. Portanto, eu quis demonstrar um pouco essa ascensão do judiciário, a importância da vida com precedentes, o papel que a repercussão geral e os recursos repetitivos aqui no STJ vão ter na vida brasileira, na redução do volume de litígios e a necessidade de todos nós aprendermos a lidar adequadamente com os precedentes. Mas eu acho que é uma boa ideia. A gente sabe que está ficando velho de acordo com a dificuldade que sente quando entra em contato com uma ideia nova. Portanto, eu acho que nós precisamos nos aprimorar na utilização desses filtros, mas eles passaram a ser absolutamente indispensáveis na vida. Eu encerro, porque deu aqui 40 minutos, é um prazo razoável a essa hora da noite, numa quarta-feira, e eu sempre me lembro, alguém já terá me ouvido dizer isso, de uma passagem que eu li, que o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos com 130 palavras, e que William Harrison fez o maior discurso de posse com mais de 8.000 palavras, pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite, e eu, desde que li isso, passei a considerar que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Muito obrigado. Muito grato. Belas reflexões trouxe Mr. Barroso para todos nós. E eu vou com um pensamento. As homenagens simbólicas simples ficam sem dimensão de grandeza quando partem do coração. Com esse sentimento, representando o STJ e a Infam, passo esse certificado simples, mas de grande relevância para a Assembleia. Muito obrigado. Na foto é importante chamar o ministro Mauro, que foi idealizador desse congresso. Foi o criador, nós somos criaturas. Parabéns. Agradecemos ao excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Roberto Barroso, pela aula magna desta noite. Com a devida autorização, declaramos encerrada a cerimônia de abertura do Congresso Internacional Cortes Supremas, no Direito Comparado. O Congresso continuará amanhã, neste local, com o primeiro painel, às 9 horas. Uma ótima noite a todas e a todos.